Alô, lotequeiros de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 861, que tem uma estimativa de prêmio de R$ 1.300.000. O concurso passado, 860, infelizmente fomos mal no palpite aqui. Fiz apenas 5 pontos. Agora, o 861 com certeza será diferente. Vamos que vamos, rumo aos 14 aí. Essa semana eu vou fazer um jogo de 5 duplos no valor de R$ 32. Vamos que vamos aos palpites. Jogo 1, Flamengo e Botafogo. O Flamengo vem em terceiro lugar no campeonato com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas jogando como mandante, o Flamengo ainda não perdeu. 5 jogos, 5 vitórias. Já o Botafogo vem em oitavo lugar com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer. Mas o Flamengo tem um melhor elenco, um melhor time, vem em boa fase aí. Eu acredito que o Flamengo deve levar essa. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza ocupa a 14ª colocação no campeonato com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em seu domínio, o Fortaleza é muito forte. Já o Coringão, o Corinthians vem em 10º lugar com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Jogando como visitante, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Mas o Coringão está melhorando, vem se equilibrando aí no campeonato. Eu acredito que o Corinthians pode ir até o Castelão e sair vitorioso de lá. Mas jogando seu domínio, o Fortaleza é muito forte. Então, eu vou fechar um duplo aqui. Corinthians coluna 2 e empate coluna do meio. Duplo fechado no jogo 2. Jogo 3, Palmeiras e Vasco da Gama. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas jogando como mandante, seus domínios, o Palmeiras vem muito bem. 5 jogos, 5 vitórias. Já o Vasco vem em 15º lugar com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Vasco deu uma melhorada aí com a chegada do Luxemburgo. O Vasco pode até dar trabalho aqui para o Palmeiras, mas jogando na arena do Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras leva essa. Então, meu palpite é coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Cruzeiro e Atlético Paranaense, o Furacão. O Cruzeiro tá na beira da zona aí, a Raposa bem mal das pernas no campeonato. Ocupa a 16ª colocação com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Atlético vem em 7º lugar com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Mas o Furacão, jogando como visitante, deixa muito a desejar. Só venceu uma partida fora do seu domínio. 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Jogando lá no Mineirão, eu estou achando que o Cruzeiro vai se recuperar e vencer essa daí. Então, meu palpite é coluna 1, Cruzeiro seco no jogo 4. Jogo 5, Internacional e Ceará. O Internacional vem em 6º lugar no campeonato com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Mas jogando como mandante, o Inter é muito forte, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Vovô vem em 13º lugar com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Mas como visitante, deixa um pouco a desejar o Ceará aí. 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mesmo jogando lá no Beira-Rio, o Vovô pode até segurar um empate diante do Colorado. Então, eu vou fechar um duplo aqui. Quem sabe aparece uma surpresa nesse jogo aí. Internacional coluna 1 e empate coluna do meio. Duplo fechado no jogo 5. Jogo 6, Santos e Avaí. O Santos é o vice-líder do campeonato com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando como mandante, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Santos jogando em seu domínio é muito forte. Já o Avaí, infelizmente, não posso dizer o mesmo. Ocupa a última colocação do campeonato com apenas 5 pontos, nenhuma vitória, 5 empates e 6 derrotas. Ô Avaí, tem que melhorar, senão com certeza vai voltar para a Série B no ano que vem. Aqui eu acredito que jogando lá na Vila, o Santos deve fazer o dever de casa e sair com a vitória. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 6.
Jogo 7, Goiás e Atlético Mineiro, o Galo. O Goiás é o nono lugar, ocupa a nona colocação no campeonato com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, nenhum empate e apenas 1 derrota. O Goiás, jogando lá no Serra Dourada, é muito forte. Já o Galo ocupa a quarta colocação no campeonato com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como visitante, é o terceiro melhor visitante, 3 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Mas eu acredito que o Goiás, precisando da vitória, deve fazer o dever de casa. Mas o Galo é muito forte como visitante. Então aqui eu vou fechar um duplo. Goiás, coluna 1 e empate, coluna do meio. Duplo fechado no jogo 7. Jogo 8, Chapecoense e Bahia. A Chape ocupa a 18ª colocação com 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. A Chape está na zona e tem que abrir o olho, porque senão vai para a Série B. Já o Bahia ocupa a 12ª colocação com 15 pontos. 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, o Bahia ainda não venceu. Nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Jogando como visitante, o Bahia deixa muito a desejar. Mas a Chape está muito mal das pernas. Eu acredito que o Bahia vai vencer a primeira como visitante. Então, meu palpite é coluna 2, Bahia seco no jogo 8. Jogo 9, Vila Nova e Bragantino, Série B. Essa Série B aí é complicadíssima. O Vila Nova ocupa a 16ª colocação com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Bragantino vem em primeiro lugar, é o líder da Série B com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse jogo aqui, tudo pode acontecer. Quem puder fechar um triplo aqui, é bom. Mas eu vou abrir um duplo. Vila Nova, coluna 1 e Bragantino, coluna 2. Duplo aberto no jogo 9. Jogo 10, Oeste e Londrina. Oeste ocupa a 14ª colocação com 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Esse Oeste gosta de empatar, hein? De 7 empates no campeonato, é complicado. De 11 jogos, empatou 7. Então, fique de olho aí, que pode até pintar um empate nesse jogo aí. Já o Londrina vem em quarto lugar com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Londrina vem muito bem no campeonato, jogando na Arena Barueri. É bem provável que dê um empate nesse jogo aí. Mas como o Londrina está bem na tabela, bem no campeonato, eu vou fechar um duplo. Londrina, coluna 2 e empate, coluna do meio. Duplo fechado no jogo 10. Jogo 11, Vitória e Ponte Preta. Esse Vitória está muito mal das pernas, Vitória. Está em 18º lugar com 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Ô, Vitória, tem que ganhar aí para sair da zona, senão tá mal das pernas aí, Vitória. Já a Ponte Preta, a Macaca, vem em 5º lugar com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A Macaca vem muito bem no campeonato. Essa Macaca aí é perigosa, costuma derrubar o tequeiro aí. Então vou ficar esperto. Eu acredito que o Vitória, precisando da vitória, diante da sua torcida, vai ganhar essa. Então o meu palpite é coluna 1, Vitória seco no jogo 11. Mas aqui é um jogo para triplo. Mas o meu palpite é Vitória, coluna 1. Jogo 12, Cuiabá e Brasil de Pelotas. Esse jogo será realizado na Arena Pantanal. O Cuiabá ocupa a 11ª colocação no campeonato com 15 pontos. 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Jogando como mandante, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Brasil de Pelotas vem em 13º lugar com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Eu acredito que o Cuiabá vai engrenar aí e vencer mais uma no campeonato, porque a última ganhou. Agora eu acredito que vai ganhar essa também. Então meu palpite é coluna 1, Cuiabá seco no jogo 12. Jogo 13, Série C, ABC e Santa Cruz, a Cobra Coral. O ABC ocupa a 9ª colocação do Grupo A com 10 pontos. Está muito mal das pernas o ABC.
2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Jogando como mandante, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Santinha ocupa a 7ª colocação do Grupo A com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Olha, é um jogo complicadíssimo. Quem puder fechar um triplo aqui é muito bom. Mas o meu palpite é coluna no meio, empate seco no jogo 13. Jogo 14 para finalizar aí os palpites do concurso. Fluminense e São Paulo, o tricolor paulista. O Fluminense ocupa a 17ª colocação no campeonato com 9 pontos. Está na beira tá na zona o Fluminense. Ei, Fluminense, tem que sair da zona. Mas será que vai ganhar do tricolor? Tudo pode acontecer nesse jogo. O Fluminense venceu 2 partidas, 3 empates e 6 derrotas. Jogando como mandante, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o tricolor paulista vem em 5º lugar com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 1 derrota. O tricolor paulista está empatando demais aqui nesse jogo. Tudo pode acontecer. Mas o São Paulo, jogando como visitante, é o 4º melhor visitante do campeonato. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu acredito que mesmo jogando lá no Maracanã, o São Paulo deve vencer essa. Então, meu palpite é coluna 2 no jogo 14. É isso aí, gente. Eu gostaria essa semana que vocês continuassem aí mandando seus 5 secos e mandar também nos comentários aí aonde pode estar a zebra nesse concurso aí. Vamos descobrir essa zebra aí e fechar esses 14 pontos aí. Valeu, gente. Um bom final de semana e boa sorte para todos. Valeu. Tchau, tchau.